Vamos ouvir agora João Berlofa, também conhecido como Pastor Berlofa. Pastor antifundamentalista, é teólogo, filósofo e escritor. Fundador da Igreja Garagem, que além de centenas de garagistas espalhados pelo mundo, é também uma das primeiras igrejas online do país. Bem-vindo ao Jesus Hope, João Berlofa. Ei, boa noite, Jesus Hope! Boa noite, Bethesda! Boa noite a todos, todas, todes. Boa noite, banda, obrigado por esse som espetacular. Boa noite. Ah, que alegria estar aqui. Faz tempo que eu não piso em púlpito de igreja para pregar. Não tenho recebido muitos convites. Ah, gente, que alegria, de verdade. Dia histórico. Histórico, não? Estamos numa igreja evangélica, numa conferência chamada Eu Escolhi Amar, com esse tema e com vocês aqui. Eu confesso que eu tenho um pouco de... Eu sempre fico com uma dúvida. E no final dessa noite aqui, inclusive a minha ministração tem a ver com essa dúvida que eu tenho sobre por que que vocês estão aqui. Por que que vocês continuam insistindo nisso aqui? Às vezes eu acho estranho. Eu espero que no final dessa noite a gente entenda, que eu entenda. Porque provavelmente, se eu enfrentasse 10% do que vocês enfrentam, eu já estaria em outro lugar. Provavelmente, a minha fé não é nada perto da fé de vocês. Bom, já me apresentaram, inclusive, como é que eu faço para pegar esse vídeo. Para deixar lá depois no meu canal. Gostei demais. Por favor, hein? Por favor. Pessoal, mandem para mim. Eu sou o pastor Berlofa, eu sou o João Paulo. Tenho 38 anos. Sou casado com a Karina, que está aqui na frente, minha companheira há 13 anos. Baixa. Brincadeira. Sou pai do Caetano, pai da Ana Júlia. O Caetano eu não trouxe porque, nossa, não estaríamos aqui assim se o Caetano estivesse aqui. Ele é uma presença. Pai da Ana Júlia, sou nascido e criado em Mogi das Cruzes e sou evangélico. Sou evangélico desde que eu me conheço por gente, para falar a verdade. Até os 10 anos de idade, eu transitei entre a igreja evangélica e a igreja católica, onde meus pais eram católicos e grande parte da minha família já era evangélica. Estamos falando da década de 90, o movimento evangélico... Eu tenho que tomar cuidado aqui com essa fita me falaram. O movimento evangélico estava crescendo muito e todo mundo resolveu virar evangélico, eu não sei quem lembra. Todo mundo começou a virar evangélico. Jogador de futebol virava evangélico, grupo de pagode virou evangélico. E nesse meio, minha família e eu também nos convertemos. Inclusive um tema, um conceito que eu acho bastante estranho. Nos convertemos, eu acho já um conceito um tanto quanto arrogante. Parece que está todo mundo errado, né? E só quando vira evangélico, tomou rumo na vida. Mas nós nos convertemos. E desde então, com 10 anos de idade, eu estava sendo batizado numa igreja batista, não muito diferente disso, um pouco menor, uma igreja batista tradicional da minha cidade. Me batizei com 10 anos de idade e comecei aquele movimento dentro da igreja evangélica. Talvez pela minha personalidade, eu sempre fui mais ativo, inquieto, eu gosto de fazer as coisas. Então, em todas as igrejas que eu passei, eu sempre fui uma presença marcante, eu sempre fui envolvido com alguma coisa. Eu já toquei no louvor, já fiz teatro, já fiz missão na rua, cuspi fogo no farol, fiz malabares na praça. Minha esposa está aqui, eu não estou mentindo, nada disso. Tudo que você imaginar. Retiro de carnaval, eu já participei de dezenas e organizei alguns. A minha vida é na igreja evangélica. Eu casei na igreja evangélica.
foi uma discussão se eu poderia utilizar uma música do Charlie Brown no meu vídeo de casamento, porque isso há quase 14 anos atrás. Eu casei na igreja evangélica, meus filhos nasceram na igreja evangélica. Ou seja, eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé e de fé evangélica. E olhando hoje para trás, eu percebo que essa estrutura chamada evangélica, a qual provavelmente todos aqui pertencem, alguns pertencem a mais tempo, outros a menos, alguns estão tentando fazer as pazes ainda, mas eu, particularmente, dentro da minha experiência como homem, branco, hétero, cisgênero, eu sempre fui um privilegiado socialmente. Eu brinco que eu só não sou rico. Se eu fosse rico, fechava o combo do privilégio. Vou começar a cobrar dízimo na garagem. Quem sabe eu consiga ficar rico também, né? Não traduz isso, não. Mas eu não sou rico, mas eu sou privilegiado, eu sei disso. As portas sempre se abriram fácil para mim. Eu tenho certeza disso. Hoje, eu olhando para trás, eu percebo isso. E a estrutura, ela sempre me ajudou, sempre me apoiou. Eu sempre utilizei essa estrutura de certa forma. Eu estou falando assim de forma fria, para vocês entenderem, para a gente se comunicar legal assim, mas envolvido até o osso sempre, tá? Mas eu sempre usei essa estrutura como um trampolim para fazer aquilo que eu queria, para fazer aquilo que eu achava correto. A estrutura evangélica, a fé evangélica, os irmãos, as igrejas, os ministérios, tudo que eu participei e que eu me envolvi, foi bom para mim, me ajudou. Lógico, passei aquelas privações que todos nós passamos. Olha, na sexualidade, quando você é novo, né? Oh, não faz isso. Oh, essa música não pode. Oh, essa roupa. Olha, não bebe isso. Aquelas coisas que todos passaram. Mas nada parecido com a sua existência é abominável a Deus. O que eu estou querendo dizer é o que eu enfrentei na igreja evangélica contra, olhando hoje para trás e percebendo tudo que eu já fiz e que eu me envolvi na igreja evangélica, o ônus e o bônus. O bônus é muito grande. Faz sentido, valeu a pena. Então, para mim, é muito fácil eu ser um homem de fé. É muito fácil eu permanecer numa igreja como essa. É muito fácil eu ser um pastor evangélico. É muito fácil para mim. E, finalmente, eu peço para vocês abrirem a Bíblia. Porque toda pregação tem que ter Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, temos algumas informações sobre fé. E eu gosto de dizer que quem escreveu Hebreus foi uma mulher. Eu defendo essa narrativa. Então, a autora aos Hebreus diz o seguinte, começando o capítulo 11, o que nós chamamos de galeria da fé, né? E ela diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu sempre briguei com esse versículo, eu sempre achei estranho esse negócio de fé como certeza. Até que eu fui aprender um pouco de tradução e fui entender que não é bem certeza, seria a convicção. A fé é uma convicção, é uma certeza particular. É aquela certeza que você tem, mas às vezes não sabe nem explicar para o outro. É uma certeza que a ciência não pode explicar, mas é uma certeza sua. A fé é uma convicção daquilo que não vemos, mas esperamos. E na minha trajetória de fé, dentro da igreja evangélica, ter essa fé aqui sempre foi tranquila. Como eu disse, o movimento, a estrutura, tudo sempre me favoreceu. Eu olhar esse texto e aguardar isso que um dia vai acontecer, para mim sempre foi fácil, sempre foi tranquilo e sempre foi bom. Mas aí quando foi ali para 2018, todo mundo sabe o que aconteceu em 2018, vamos evitar citar nomes, né, que trazem fluidos e energia ruim para esse espaço. Mas, você não traduziu o nome aí não, né? Não. Em 2018, com aquele movimento político que toda a igreja enfrentou,
eu me desliguei da minha antiga igreja e comecei a me posicionar nas redes sociais em prol de pautas que eu achava digna e que eu acho que tem tudo a ver com o evangelho. E foi aí, a partir de 2018, ou seja, super recente, que eu comecei a descobrir e conhecer que essa estrutura, que sempre foi boa para mim e sempre me ajudou, ela é muito boa e ajuda um grupo de pessoas, mas massacrou um outro grupo. E eu comecei a conhecer esse grupo a partir de 2018, na internet, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Comecei a formar grupos inadequados, garagem. E eu conheci vocês, comecei a conhecer vocês. E comecei a ouvir histórias. Manos, eu não teria condições de contar para vocês cada história que eu já ouvi, cada coisa que eu já presenciei virtualmente, cada situação que eu tive que acolher de pessoas desesperadas. E um desespero formado num ambiente como esse, dentro de uma igreja, a partir de uma teologia. Eu não teria condições. A Karina sabe uma parte, eu também privo ela de muita coisa, porque são histórias horrendas, horrendas, horrendas. E eu comecei a me perguntar por que essas pessoas permanecem na igreja. Por que você permanece numa igreja, numa fé que está te ferindo tanto? Essa era a minha questão. Porque para mim ela sempre ajudou, para mim sempre foi bom. Quando eu lia Heróis da Fé, os heróis da fé foram aqueles que morreram em nome de Jesus. E os leões comeram, entregaram os filhos para não. Eu achava que isso era ter fé. Porque eu não tinha outra perspectiva de luta, eu não tinha outra coisa, que eu realmente tinha que lutar para ter minha fé, estava tudo bem. Então, a partir de 2018, que eu fui começar a ouvir histórias, por exemplo, de pessoas LGBTs, e eu me sentia não só um provocador daquela teologia e daqueles ideais que faziam aquilo com aquela pessoa, e me sentia envergonhado por isso, como eu ficava com essa angústia, mas por que essas pessoas permanecem lá? Sai, vai para outro lugar, procura outro lugar. E muitas pessoas fizeram esse movimento, você deve conhecer várias. Mas muitas continuaram dentro de uma fé evangélica homofóbica, dentro de uma fé evangélica que em sua maioria maltrata pessoas como vocês. E aí eu fui descobrindo que a minha fé nunca foi nada. Que essa fé que eu falava que eu tinha, na verdade, era apenas algo que eu identificava, um senso de pertencimento naquelas pessoas e tudo aquilo que foi bom para mim. Mas eu nunca tive que realmente colocar a minha fé à prova. Eu nunca tive que fazer isso. Eu nunca tive realmente que me anular em nome do Evangelho. A não ser naquela conversinha fiada que a gente sempre fez. Se anula, deixa de fazer. Que eu não quero entrar nesses méritos. Eu acho que nós já superamos essas etapas. Mas eu realmente nunca tive que retirar algo de mim por causa da minha fé. Por isso hoje eu tenho certeza que a minha fé, eu não estou fazendo aqui ou sendo demagogo de forma alguma, mas a minha fé não é nada perto de uma pessoa, de um LGBT, perto de uma mulher divorciada, perto de uma mulher preta, perto de uma pessoa com ideais diferentes do que a estrutura diz que é certo. Pessoas que o tempo todo são atacadas e feridas, mas mesmo assim permaneceram. E isso ainda me causa uma dúvida. E eu queria levar vocês para outro texto agora, de uma história que provavelmente todos conhecem. Mateus capítulo 8 conta a história de Jesus com o centurião romano. Jesus chega em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E essa história também é relatada em outros evangelhos, mas nós lemos aqui em Mateus.
Jesus entrando em Cafarnaum, a partir do versículo 5, diz o seguinte: dirigiu-se ele a um centurião. Ei, rapidão. Roma estava sobre Israel. Um centurião era basicamente uma patente muito alta no exército romano, ok? Então ele estava diante de um soldado romano, ele estava diante de um romano. Ele não estava diante de um evangélico, ele não estava diante de um pastor, ele não estava diante de um rabino, ele estava diante de um romano. Nenhum judeu estava diante dele, era um romano. E esse centurião romano pediu ajuda, disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. E essa parte aqui muito me intriga. E essa parte aqui é interessante. Porque se você corre, pedir um favor para uma pessoa, e essa pessoa prontamente diz: eu vou te ajudar. Por que que ele deu esse passo atrás? Por que que o centurião, ao ouvir Jesus dizendo: eu vou curar o seu servo, por que que ele arriscou abrir um outro caminho de conversa aqui? Por que que ele não falou: então vamos embora? Mas ele falou o seguinte: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E esse passo atrás que o romano dá, ao receber a resposta positiva de que o seu servo amado seria curado, eu sempre me questionei o que fazia esse romano não se sentir digno de ter Jesus sob o seu teto. E você já ouviu? Porque o romano, ele estava diante de Jesus, e Jesus é santo. Tá, Jesus é santo. Para mim, para você, para essa comunidade maravilhosa, Jesus é santo. Para o romano, não. Para o romano, Jesus não era santo. O romano não teria problema algum de receber Jesus em casa por causa do seu comportamento moral inaceitável. Não era essa a questão. Mas algo fez com que ele desse um passo atrás. Não, nem vai na minha casa. Eu não sou digno de te receber lá. Bom, eu não sei o que esse centurião sabia sobre Jesus. Talvez ele imaginasse que Jesus era tipo mais um rabino. E eu não sei que tipo de rabino ele tinha contato. Bom, ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum era tipo uma Jerusalém, uma grande cidade. Os homens ricos, os poderosos, os centuriões ficavam em Cafarnaum. Então, provavelmente, quando ele percebe Jesus chegando, ele faz uma leitura que é mais um rabino. É mais uma pessoa que tem aquele pensamento judaico que era expresso na sociedade de Jesus. E isso faz com que ele diga: não, eu não sou digno. Eu não sou digno. Provavelmente aquele romano tinha imagens dos seus deuses, deuses que nós dizemos deuses pagãos, né? Porque todo Deus que não é nosso Deus é pagão. Não pagão é só o meu Deus. Então o Deus do romano, ele está cheio de imagens de deuses pagão. Afinal, ele é romano. Não, Jesus, eu não sou nem digno de te receber na minha casa. Dá uma palavra e o meu servo será curado. E tem uma questão maravilhosa nesse texto, que infelizmente sempre foi escondido de nós na tradução, que é o nível de relação desse centurião com o seu servo. Que obviamente, servo, escravo, uma pessoa, um doméstico, um empregado, um escravo, um servo. E nunca paramos para fazer uma análise, mas de que tipo de servo? Qual? Porque existem vários tipos de servos, né? Vários tipos, tem o soldado, tem o que cozinha, tem o que cuida da piscina. Qual era o tipo de servo desse centurião? E por que tanta preocupação com ele, né? Afinal, um centurião, ele provavelmente
ele estava à frente de uma legião romana, por exemplo, que poderia até ter 5.000 homens. Sabe a legião romana que Jesus enfrenta em Gadara? Que ele chama de porcos, e ele manda tudo para o mar? Uma legião romana de 5.000 homens. Esse centurião, só na legião, ele tinha mais 5.000 servos. Fora os que trabalhavam na casa. Por que tanta importância nesse servo? É um amigo, é um querido. Bom, eu não sei quem tem conhecimento disso, mas aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, o que o texto em seu original grego diz, a palavra ali é país. A palavra que é traduzida como servo para nós, não é nem doulos, que deveria ser servo. Servo no grego seria doulos, mas aqui a palavra é país, que significa um jovem moço para relações amorosas e sexuais. Uma coisa cultural romana antiga. Os grandes poderosos tinham o direito de ter o seu escravo sexual. E os mais novos eram chamados de país, que daí vem a palavra pederastia, é a mesma construção. Então, o nosso querido Mateus, que nós lemos aqui, fala que era um país, um jovem moço. Se você for ler a mesma narrativa no Evangelho de Lucas, que também traz a mesmíssima narrativa, lá sim aparece a palavra doulos no grego. Só que tem o complemento. O Lucas chama de doulos íntimos, o servo da intimidade. Então é óbvio que o que nós estamos falando aqui era de um centurião romano que tinha em sua casa o seu moço, o seu parceiro, o que nós chamamos de escravo sexual, que de certa forma, culturalmente, era isso mesmo, mas que o texto demonstra que há também um afeto, há também o carinho. Então nós estamos falando aqui basicamente de um amante, do namorado. Nós estamos falando de um homem que tinha sua sexualidade livre. Jesus está diante de um romano que não enxerga as coisas como nós enxergamos. Hétero e não hétero. Jesus estava diante de um romano que não tinha sua sexualidade conectada diretamente, por exemplo, nos seus afetos. Nós estamos diante de um romano que poderia sim ser casado com uma mulher, ter sua família, seus filhos, mas ter o seu servo do sexo. Jesus está diante desse homem. E o que Jesus faz? Jesus fala assim, olha, peraí, vamos fazer o seguinte, eu até curo, mas você vai ter que parar com essa putaria aí. Desculpa. Jesus não falou, olha, para com esse negócio, safadeza não, viu? Eu vou até curar, mas depois vocês voltam aqui e vão receber a mim como o único, suficiente salvador da vida de vocês. E vão casar e vão ter uma vida heteronormativa. Jesus não fez isso. Jesus não questionou, mas é servo do quê? É servo do quê? Mas que tipo de servo? Ó, se for o que eu estou pensando, eu nem vou. Além de Jesus promover a cura, que na moral é o de menos aqui. Desculpa o servo do moço lá, mas de menos. Que bom que ele ficou bem, fico feliz por ele. Mas o que Jesus falou, nem em toda Israel eu vi uma fé desse tamanho. Diante de um homem que não tinha fé em Jesus, diante de um homem que não tinha fé no Yahvé, diante de um homem que tinha fé sei lá no quê, mas ele teve fé naquele momento, naquele homem chamado Jesus que estava na frente dele. Diante daquele homem que tinha uma sexualidade completamente livre, de um homem que eu não quero nem ficar aqui taxando, é um homem hétero, é um homem bi, é um homem gay. Seria um anacronismo a gente ficar tentando esse tipo, é nós que criamos essa separação, mas nós estamos diante de um homem que se relacionava com outros homens. E Jesus olha para esse homem e fala, cara, eu já andei em toda essa Israel.
Eu já fui no templo. Eu conheci o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Eu conheço a minha mãe Maria. Eu conheci meu pai José, homem de fé. Eu tenho Abraão, Isaac e Jacó na minha galeria de fé. E sabe quem que estava em Israel também? Adivinha só, o próprio Jesus. E Jesus se tira desse lugar e fala: meu amigo, nem eu e ninguém dessa Israel e dessa religião tem uma fé como a sua. O centurião romano gay tem mais fé que Jesus. Essa é a palavra de Jesus. O centurião romano viado, olhando bem para a câmera, agora você que está na internet aí, e eu peço perdão para vocês por usar essa expressão, mas é para entenderem. O viado diante de Jesus teve a fé elogiada pelo próprio Jesus. Agora, o que é a minha fé, irmãos, diante da fé de uma pessoa que foi taxada de abominável, de sodomita, e de não sei mais o que você já teve o desprazer de ouvir da boca e de microfone de pessoas exatamente como a mim. Mesmo assim permaneceram. Mesmo aqui, estão aqui promovendo uma conferência em nome de Jesus. Eu nunca vi fé desse tamanho. Eu sou pastor ungido. Óleo jogado na minha cabeça. Fiquei 3 dias cheirando óleo. E o que é isso? Perto de uma pessoa que teve que ouvir dos seus líderes, dos seus representantes, dos seus sacerdotes, das suas coberturas espirituais, dos seus pais espirituais. Ei, você é abominável, você tem que parar. Não, mas a gente é legal. Não precisa mudar. Vou me adaptar ao seu jeito. Ver essa música agora. Não precisa mudar. Faz só o seguinte. Se abstém. Pô, a gente é legal. A gente não quer que você mude. Não, esse negócio de cura gay, a gente não acredita nisso. Isso é horrível, credo. Mas é só você não praticar. É só você não ter relação sexual. Não construir família. Não constituir afeto com ninguém. E aí você pode participar da nossa querida igreja. E seja grato. Ah, irmãos. Irmãos, e aí eu pergunto o que fizeram vocês chegarem até aqui. Porque eu já teria mandado esses. E eu quero partir para o encerramento, realmente contando o testemunho do dia que a minha chave meio que virou sobre especificamente esse tema. Porque, sim, eu, envergonhado, digo, também já fui homofóbico. Provavelmente ainda sou em desconstrução. Mas era um homofóbico convicto, daqueles que falava tudo aquilo que hoje eu luto contra. Eu era exatamente assim. E eu realmente acreditava nisso. Irmãos, eu posso dizer, eu acreditava nisso. E eu acreditava. Fizeram um negócio na minha cabeça. Enfiaram um negócio dentro da minha mente. E de verdade, eu acreditava que uma pessoa tem uma vida sexual diferente daquilo que eu achava correto, ou seja, hétero, realmente ia para o inferno. Eu acreditava nisso. Eu ofendi pessoas assim. Eu falei essa merda na cara de pessoas. E eu me envergonho tanto disso hoje. Mas tanto disso. Mas eu acreditava. E sabe o que mudou uma vez? Além do Espírito Santo e das orações de muita gente, de muita teologia boa e de muita coisa que aconteceu, foi quando eu realmente parei para fazer um pensamento simples, que provavelmente quase nenhum hétero fez dentro de uma igreja, antes de
levantar o dedo e acusar. E eu me propus numa questão séria e falei, e se fosse ao contrário? E se fosse o contrário? E se você estiver assistindo isso em qualquer lugar, agora ou em qualquer momento, faça essa reflexão com toda a sinceridade do seu coração. Eu não estou falando agora para você ganhar uma narrativa, eu não estou falando para você ganhar uma discussão nos comentários do Instagram, eu estou falando sobre como você enxerga as pessoas que estão ao seu redor, eu estou falando sobre como você enxerga pessoas que você diz amar. Se o Evangelho de Jesus dissesse que ser hétero é pecado, quando eu fiz essa simples questão na minha cabeça e me promovi a pensar, se a partir de hoje eu tivesse certeza absoluta que no meu caso ser hétero é que é pecado, o que eu faria? Primeira solução que eles tentam propor: cura, muda, cura. Vamos descartar essa de cara. Eu não gosto de ficar debatendo terraplanismo, esses tipos de questões. Outra proposta: se abstém. E na hora eu não vou fazer o gesto que eu fiz para o céu no dia que eu me coloquei essa questão, mas eu fiz aqui, ó, que eu vou abster a minha vida toda, a minha sexualidade. Não vou poder casar, não vou poder ter filho, não vou poder transar, não vou poder gozar. Aqui, ó. Mas o Evangelho não falava isso. E eu pude continuar. Mas eu fui sincero comigo mesmo. E naquele dia, eu descobri que a minha fé era uma mentira. E que se a minha fé me pedisse o que eu estava pedindo para os outros em nome da minha fé, eu já teria pulado para outra fé, que me aceitasse melhor. E no dia que eu entendi isso, além de muita vergonha, eu acho que eu fui liberto. Glória a Deus, glória a Deus. E eu espero que alguém nesse Brasil e nesse mundo, ouvindo essa mensagem, faça essa reflexão. Se coloque num processo empático, na pele de pessoas que você diz amar. E perceba se o que você está propondo para ela seria algo que você está ou estaria proposto a fazer. Ou você acha que o Malafaia aguentaria o que vocês aguentaram? Ele não aguentaria perder 10% do dinheiro no banco dele e ele já renunciaria a Jesus. Ou você acha que o André Valadão aguentaria 10% do que cada um aqui já aguentou? Se ele perdeu os Dolce & Gabbana que ele usa, ele abandona a fé em Jesus. E sinceramente, eu nem sei até onde eu estaria disposto a ir na minha fé. Eu não fui provado a esse ponto. Não tenho certeza da minha fé. Mas a de vocês eu tenho. Porque algo trouxe vocês até aqui. Não estou dizendo aqui, agora, hoje. Mas até aqui. Vocês não desistiram, vocês simplesmente fizeram o que Jesus pediu. Vocês deram a outra face, mano. Vocês caminharam outra milha. E outra milha, e outra milha, e vocês apanharam de novo. E vocês falaram, não, nessa igreja é diferente, aqui pode vir, aqui é diferente. E não, e de novo. E tome outra face, tome outra face. Então, na moral, Jesus Hope, Bethesda e todos vocês que estão aqui, eu nunca vi, em todas as igrejas que eu passei, eu nunca vi na Batista, na Presbiteriana, eu nunca vi na Assembleia, eu nunca vi na garagem, e na moral e com todo respeito, eu nunca vi na Bethesda uma fé como a de vocês. Eu quero agradecer pela persistência,
Alguém me agradeceu aqui, falou obrigado pela luta, obrigado pela resiliência. Mano, eu só tomo xingamento. Isso aí não me afeta. Você acha que comentário me afeta? Quem aguenta o tranco são vocês. Quem aguenta o tranco real são vocês. Então, obrigado por não desistirem de nós, evangélicos. Obrigado por não desistirem de pastores, brancos e héteros, que vivem sempre falando contra vocês. Obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado por não desistirem da fé em Jesus. Obrigado por não desistirem da fé do Evangelho. Obrigado por me convidarem para falar com vocês essa noite. Obrigado por promoverem esse encontro. Obrigado, igreja, por abrir os espaços. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. E eu não sei o quão cético você acha que eu sou, mas Jesus está aqui agora. E eu estou sentindo. E que o Espírito revolucionário desse Jesus Cristo esteja sobre nós, hoje e sempre. Uma ótima noite para todos e que Deus abençoe. Amém. Obrigado.